Em 1999, eu cursava o segundo ano da Faculdade de Direito e eu me lembro que eu era um aluno bem aplicado. Eu comecei a ter uma disposição com um professor que não estava ali disposto a dar aula, aquela coisa toda, e eu sabia que aquilo estava comprometendo meu sonho, né, que era a magistratura. Eu disse a ele: olha, professor, a gente está para finalizar o ano e até agora a gente não teve muito desenvolvimento da disciplina. E eu, por exemplo, anotei aqui que o senhor deixou de me responder umas 70 perguntas, porque eu fazia perguntas para ele e ele não respondia. E aí ele disse assim: é por isso que eu queria saber quem foi que cortou o rabo do macaco. Cheguei no mercado, olhei, não tinha nada que me agradasse. Do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. De repente, no estacionamento já do estabelecimento, o segurança saiu gritando: ei, ei, ei! Aí eu olhei e falei: devo ter deixado alguma coisa cair, né? Ele: o que você pegou da loja? Já acusando, né? Fui no banco para tirar um dinheiro para poder vir para aqui, para Curitiba. Quando nós chegamos no banco, meu filho é muito atencioso comigo, muito. Ele: sente aí, que eu vou lá no caixa para você não ficar em pé. Daqui a pouco ele voltou e aí tinha um segurança, outro segurança e mais uma pessoa do banco assim no meu entorno. Aí ele disse: o que que houve, minha mãe? Você desmaiou? O que foi que houve? Eu disse: não, não sei, meu filho. Não, ela demorou muito tempo aqui sentada, nós pensamos que ela veio articular, assaltar o banco. Gente, é desse jeito que eu vivo. Aí eu digo: poxa vida, o que é que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Como é difícil ser negro nesse país. E aí eu criei um slogan: quem quiser saber o que é ser negro no Brasil, fique negro somente 24 horas. Não precisa mais do que isso. Nós somos uma sociedade, um país formados numa sociedade escravocrata. Então, quando a gente percebe que mesmo após a abolição da escravidão, em 1888, a população negra continuou alijada de todas as benesses da sociedade, isso evidentemente se manifesta nos dias atuais. Um outro aspecto é que o racismo é também cultural. Então veja, a gente tem uma mentalidade na sociedade brasileira, isso quer dizer que todos nós fomos formados, fomos educados numa estrutura racista, de modo que a gente vai reproduzindo isso cotidianamente e passa de geração em geração. O racismo, em primeiro lugar, ele foi entendido pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico em razão da discriminação pela cor da pele e por uma questão de raça. Raça não é um conceito jurídico, não é um conceito biológico, é um conceito sociológico. Por quê? Todos nós pertencemos à mesma raça, que é o Homo sapiens sapiens. A lei do racismo, que é a Lei 7.716, ela abrange vários outros marcadores sociais, que não apenas a cor da pele, o formato do cabelo, ou o formato do rosto, do nariz, mas também a ideia de orientação sexual, como a decisão do Supremo Tribunal Federal, a identidade de gênero, a origem, a questão do regionalismo também e também a religião. O racismo estrutural nada mais é do que uma relação de uma forma racializada de tratar pessoas, né, seres humanos, de uma forma desigual, preconceituosa e discriminatória. Então, o racismo estrutural ele está em todos os âmbitos. Mas você tem o racismo recreativo, né? Que é quando você está fazendo piadinhas e finge que está brincando, mas na verdade você está desmerecendo o outro, você está tirando sarro do outro, essas coisas. Você tem o racismo ambiental, que é quando você localiza, por exemplo, espaços e localidades com pouquíssima infraestrutura, sem tratamento de esgoto, sem tratamento de água, e que as pessoas que vivem lá majoritariamente são pessoas negras, na área da saúde, da educação. Se você vê a perspectiva da infraestrutura, se você vê o acesso aos insumos tecnológicos, você vai verificando como que as pessoas autodeclaradas, pretas e pardas,
elas estão sempre numa situação de menor acesso. Se você vai ver também as pessoas que ocupam os postos hierárquicos mais altos, em sua grande maioria são pessoas brancas. Ou seja, os dados estatísticos, eles não deixam dúvida sobre uma forma racializada de organização da sociedade brasileira. O racismo, ele é sobretudo uma violação de direitos humanos. Na medida em que você inferioriza o outro e trata o outro não apenas com indiferença, mas a partir dessa noção, dessa perspectiva de inferiorização, você viola cotidianamente diversas dimensões da vida desse indivíduo, da humanidade desse indivíduo. Quando, por exemplo, você nega direitos básicos, quando não muito, você pratica violências diretas. As autoridades brasileiras precisam enfrentar esta situação com veemência, com força, punindo aquele que é racista. Porque ninguém diz eu sou racista. Não, lá em casa até tem, minha mãe até gosta da moça que trabalha lá, ela é negra, mas é gente boa. Olha, eu odeio essa expressão. Quer dizer, como é negro só pode ser gente ruim? Claro que não é dessa forma. Então, o racismo, ele precisa ser tratado em todas as frentes, todas. A linguagem, ela funciona, né, como espelho das práticas racistas, porque a gente viveu durante um sistema escravocrata mais de 300 anos. E durante todo esse tempo, né, foi usado nomes, né, como preto, pretinho, o negro, o macaco, a própria linguagem vagabundo, né, arruaceiro, e muita criminalização. A própria capoeira, ela foi criminalizada durante muito tempo e foram se perpetuando, né? São palavras que foram se perpetuando ao longo dos anos por conta do racismo estrutural que é vivido no Brasil. Hoje, né, após tudo que vem acontecendo no Brasil, algumas universidades, alguns ensino médio, principalmente ensino médio federais, né, se utilizam de trabalhar uma outra forma de palavras, né? Denegrir é deixar negro, né? Deixar negro é ruim, gente. A própria palavra, a terminologia criado mudo, o criado que não fala, o criado da casa, né? O quase da família. Eu trabalho com uma página de letramento racial e tento trazer terminologia para não ser mais usada, né? Lista negra, você está na minha lista negra, as pessoas ainda costumam dizer de forma pejorativa, né? Pode ser substituído, né? Você está na minha lista não grata, né? Então, assim, precisa-se muito de um trabalho e de prestar atenção em como você fala, não só por conta da lei que existe, mas também um trabalho de conscientização. Apontar quando a pessoa errar a nomenclatura é importante, né? Apontar com educação, porque eu acho que é isso, a pedagogia antirracista, ela é voltada para uma educação, mas é importante, porque a pessoa só vai saber se está fazendo errado se você explicar para ela. O racismo não escolhe hora, gênero, classe social ou profissão. Uma simples ida ao supermercado fez da bancária Ana Carolina mais uma vítima. Mas eu falei, não peguei nada, ele me mostra a bolsa. Eu falei, ok. Abri a bolsa, tive que expor a minha intimidade ali, né? Abri, ele teve que olhar. Nós que somos mulheres ainda tem que ficar ali refém disso, né? De um tipo de abordagem como esse. No estacionamento, um homem, a forma que eu fui abordada, que já foi de forma agressiva, e ainda saiu me seguindo com os olhos até o meu trabalho, que é muito próximo ali. E aí, até o momento, eu tinha imaginado uma abordagem do supermercado. Só que depois eu fui ver que não era. Fui trocar experiências com amigos e tudo mais. E aí, coincidentemente, um amigo meu, contei pra ele, ele falou assim, ai, Carol, eu sempre faço isso. Eu entro nesse mercado, saio, não pego nada e nunca fui abordada. Quando a gente vai olhar a característica física dele, branco, do olho azul, cabelinho loiro.
Então aí, a partir daí que eu presenciei realmente uma cena de racismo vivida, sabe? Eu vivi na pele isso. E eu olhei e falei, não, gente, isso não é possível. Não foi só uma abordagem, foi sim um ato de racismo. É algo assim surpreendente, porque você pensa, se um dia eu viver esse tipo de coisa, eu vou saber como reagir. Você não sabe, você fica paralisado. Você não entende a situação. O juiz Fábio Esteves conta que já foi vítima de racismo diversas vezes. A que mais marcou foi em sua primeira audiência como magistrado. Uma audiência que minha mãe, meus irmãos queriam assistir e tudo. E nós chegamos para a audiência, estava lotada a sala de audiência, estava muita gente ali no corredor e tudo. E aí eu fui me inteirar do que seria a pauta da audiência. Era um crime de injúria, à época injúria racial, praticado ali de uma vizinha contra a outra. E então eu disse para o meu irmão que para participar da próxima audiência. Nisso, o advogado e o assistente saíram para a sala e fecharam a porta para, enfim, mas sendo normal, né, para acertar algumas questões. E aí, quando eles saem da sala, o advogado diz, olha, virou para o assistente dele e falou assim, nossa, nós estamos ferrados. Veja quem é que está aí para presidir a audiência. Aí o estagiário, pois é, tá vendo como que isso vai acontecer? A gente tem uma audiência logo a ser presidida com um neguinho. Disse isso, né? E aí meu irmão ouviu. E aí meu irmão disse, ele é meu irmão. E aí o advogado foi embora, não voltou para a audiência. Então foi um dos primeiros processos da minha carreira, foi um processo dessa forma. E assim, as pessoas dizem, mas agora a magistratura te blinda. Este foi um exemplo que não, ainda que no início, e mesmo 18 anos depois, isso não é assim, né? E eu vejo isso muitas vezes, né? Nos corredores, dentro do meu gabinete, eu já passei por isso, de a pessoa chegar e dizer que queria falar com o juiz, e direto no meu oficial de gabinete, que está lá dentro comigo, enfim, tem muito disso, né? A desembargadora aposentada, Luizlinda Valois, conta que ainda criança, a ofensa de um professor, por ela ser preta e pobre, fez com que ela sonhasse em se tornar juíza. Se você é tão pobre assim, que não pode comprar o material de desenho, pare de estudar e vá aprender a fazer feijoada na Casa da Branca, que você vai ser muito mais feliz. Eu ainda me emociono muito quando eu me lembro daquele momento, a vergonha que eu passei. Aí eu saí, chorei. E aí voltei, eu sou muito impetuosa. Aí voltei e disse, professor, licença aí, eu não vou fazer feijoada na Casa da Branca, não. Eu vou ser juíza e volto aqui para ali prender. E aí, olha, para casa. Como se juiz estivesse prendendo assim, não tinha direito, né? Mas foi o que me veio, a defesa que eu pude fazer foi aquela. Em 1984, ela se tornou a primeira juíza negra no país. Em 1993, Luizlinda Valois foi também a primeira magistrada a proferir uma sentença baseada na lei do racismo. Quando ela entrou no mercado, que ela viu os preços, ela saiu porque o dinheiro que ela tinha na bolsa não dava para pagar o que ela ia comprar. Quando ela foi saindo, aí o segurança foi em cima dela. Ei, venha cá, o que que você roubou aí dentro? Aí ela disse, não, eu não roubei nada não, eu fui comprar. E explicou o que que aconteceu. Disse, que nada, você tem aí dentro da bolsa um frango e um sabonete. Ô, gente, até hoje eu tenho vontade de chorar, não é emoção, não é de chorar. Quando eu me deparei com essa situação. Aí eu disse, vou sentenciar agora e vou publicar essa sentença agora. Está todo mundo aqui, então não ia esperar diário oficial, que naquela época ia para o diário oficial para poder publicar, não sei o quê. Aí, quando eu publiquei a sentença, julgo procedente para condenar o supermercado tal a pagar tanto a senhora fulana de tal. Aí recorreram para aqui, para ali, para colar, e minha sentença não teve uma letra de alteração, uma letra sequer. Em todas as instâncias que ela passou, foi mantida. É sinal que eu não errei, né? Diversas leis no pós-Constituição de 88 foram introduzidas exatamente para permitir a inclusão da população negra em diversos aspectos, como, por exemplo, leis sobre cotas,
o Estatuto da Igualdade Racial e outras legislações mais focadas na política pública. Do ponto de vista do combate à violência racial, a gente teve também uma evolução significativa quando a gente pensa que as violências cotidianas praticadas contra a população negra, antigamente, na década de 50, pela Lei Afonso Arinos, eram tratadas como contravenções penais. Quando a Constituição de 88, ela diz que racismo é crime inafiançável e imprescritível, ela traz um verdadeiro mandado constitucional de criminalização. E aí logo na sequência, em 89, foi criada a Lei CAO, que é a atual lei de racismo, Lei 7.716, que tipifica os crimes de racismo. E aí, uma década depois, em 97, nós já tivemos no Código Penal a introdução da injúria racial. Mais recentemente, em janeiro de 2023, muito em função de uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, que equiparou a injúria racial ao racismo. E o Supremo Tribunal Federal fez isso exatamente porque era dado um tratamento muito brando em relação à injúria racial. A Convenção Interamericana contra o Racismo, Preconceito e Discriminação, ela foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro em 2022 com status de emenda constitucional. E isso é extremamente importante, porque a gente tem uma legislação infraconstitucional para combater o racismo, mas também a gente tem a Convenção Interamericana, que deve ser tratada como norma constitucional e que fortalece esse combate, esse enfrentamento ao racismo. O nosso nível de tolerância ao racismo, não é? Ele está cada vez mais exigente. Não é? Então aquilo que a gente achava que era normal, não é? A história do elevador social, o elevador de serviço, não é? A pessoa ter a sua contratação impedida porque o outro candidato tinha olho azul, cabelo liso, era loiro, não é? São essas situações que afloraram mais no Poder Judiciário brasileiro e, por certo, vão ter a resposta necessária. A gente precisa conhecer para sair do achismo e encontrar as respostas. Então, hoje a gente tem um painel que monitora todas as causas que envolvem racismo. A gente tem um problema, um resgate histórico também que a gente precisa fazer com as comunidades quilombolas. E é conhecendo o número que a gente pode reduzi-lo, né, e aí atingir patamares satisfatórios. É sensibilizar os magistrados e os servidores para que a gente não tolere o que se historicamente tolerou no Brasil. Agora, no mês de novembro, a gente vai estar fazendo um mutirão racial. Por certo, o nosso objetivo é reduzir a zero esse tipo de caso, mas eles sempre vão acontecer. E estabeleceu-se um corte, né, para que os tribunais possam responder. Então, o desafio é sensibilizar os julgadores e os atores do sistema de justiça para, reconhecendo esse problema, né, combater o racismo diariamente, com pequenas coisas. A situação, na verdade, ela precisa mudar e ela só muda quando a gente reconhece esse problema. Nós não temos negros ocupando espaço de poder. É muito raro, muito difícil. Qual é o general negro que nós temos? Quantos? Acho que tem um. Ou dois, não sei, não me lembro. E aí eu repito a mesma coisa, a tecla é uma só. Quantos governadores negros? Não dá nem para, não precisa nem contar, porque nós não temos. Se temos é um ou dois e acabou. Deputados federais, deputados estaduais, vereadores, são pouquíssimos. E quando é para o homem negro, aí as oportunidades ainda são maiores. Mas para a mulher negra, o racismo ele cai em cima, que é uma coisa estruturante mesmo. É para destruir, aqui não é o seu lugar. Não venha porque aqui não lhe cabe. Nosso racismo, ele produz tanto efeito, ou talvez mais, que esse racismo explícito. Porque ele está no nosso cotidiano, está nas sutilezas, mas ele produz violências reais, concretas. E, por não estar explícito, muita gente acredita que não há racismo e, principalmente, que não somos responsáveis por isso. Ou seja, a gente não se responsabiliza por isso. A gente não entende por que, por exemplo, o sistema prisional é composto majoritariamente por negros. A gente não consegue entender, por exemplo, por conta dessa ideia de que não há racismo, por que a maioria das pessoas que são abordadas na rua são negros. Isso é racismo, isso está no cotidiano. E isso é velado.
mas produz efeito concreto. Antes de tudo, o que precisa mudar é a educação. E a educação, ela se dá, na minha visão, e eu também trabalho no sistema de repressão, que é a polícia, não só de repressão, mas também como prevenção, a gente se dá como a prevenção geral e a prevenção especial. Uma vez que eu consigo condenar pessoas e as pessoas conseguem entender que elas são responsabilizadas por essas condutas discriminatórias, eu consigo gerar um sentimento na sociedade de que, pelo amor de Deus, né, pessoal, não vamos discriminar pessoas. Eu tenho mais o que fazer do que ficar escrevendo besteira na internet. Então, se a pessoa ela é responsabilizada, ela é criminalizada, ela vai pagar uma multa, uma indenização, mas o fundamental é a gente criar nossas crianças sem discriminação. E para isso a gente precisa mudar e intensificar. A gente já tem a lei que trata do ensino da história da África, de africanidades, para a gente trazer esses assuntos para as escolas, para a gente trazer cada vez mais essa cultura da não discriminação. Porque ninguém é igual a ninguém, mas todo mundo tem o direito ao mesmo respeito na sociedade. A gente precisa falar sobre a questão racial, não apenas em novembro, no Novembro Negro, não apenas no Dia de Zumbi. E a escola, a creche, ela tem uma obrigação muito maior, né? Porque nós não somos isolados, a gente não quer apartheid, né? Eu sou uma mulher negra que eu quero conviver com os meus negros, mas com os meus brancos. Eu preciso da pessoa branca antirracista, que ela entenda. Então, esse trabalho escolar é importante, né? Que o amiguinho que é branco entenda, né, o amiguinho negro sem ser uma coisa pejorativa, que o cabelo ele é diferente, que a cor da pele é diferente. Então isso é muito importante, porque por mais que sejam duas pessoas faveladas, mas uma pessoa branca favelada e uma pessoa negra, quando esse corpo ele sai da favela, só o corpo negro ele é um alvo. O corpo branco não. Então, educar pedagogicamente essa criança como um ser antirracista é importante. Se a educação foi um instrumento para que no ontem nós excluíssemos, hoje eu vejo que ela é um instrumento para que a gente possa incluir. Mas eu também preciso reconhecer que não há nenhum tipo de, digamos assim, não há ainda uma ênfase para que essa educação seja antirracista, que essa educação possa ainda produzir cidadãos e cidadãs negros que consigam compreender essa ferramenta como possibilidade de transformação, né? As escolas ainda não conseguem, apesar da Lei 10.639 estar em vigor há 20 anos, produzir em termos de conhecimento, né? Então, quando a gente fala que a gente tem um epistemicídio racial, isso é uma verdade ainda, né? Hoje a gente tem poucos professores negros ainda na rede pública de ensino, na rede particular menos ainda, e, portanto, o material didático, também um material didático que ainda é pouco racializado, ainda é pouco pluralizado em termos raciais, e aí por isso que talvez esse livrinho hoje tem sido bastante recepcionado nas escolas. Fábio Esteves serviu de inspiração para um livro infantil. Ao contar a história da sua vida, ele busca mostrar para as crianças que é possível sonhar e vencer o preconceito. São várias escolas hoje, em alguns lugares do Brasil, que têm olhado e entendido que o livrinho, além de ser lúdico, pode trazer boas lições para isso. Mas eu sempre digo, né? Eu sempre digo que a educação é essa ferramenta que não só me colocou neste lugar que eu ocupo hoje, não só me trouxe até aqui, apesar de ainda ser um furar de bolhas, mas é um instrumento que eu acho que é fundamental para isso. Quem também conta sua história para inspirar outras pessoas é o médico Gilberto Arruda. Eu vinha fazendo uns processos seletivos, eu fiz 10 provas. Fiz 5 Enem e 5 vestibular. Ela terminou em 2017, em 2018 eu fui lá meu nome e estava lá meu nome. Eu pensei, eu não vou conseguir mais. E eu desisti da vaga. Por quê? Olhei na primeira chamada, não estava meu nome, para medicina.
Olhei na segunda, não tava. Na terceira chamada, minha cunhada falou, Gilberto, olha, quem sabe eles chamam. Porque medicina não chama muitas chamadas. Tava lá meu nome, Gilberto Arruda Rodrigues, aprovado em medicina. Muito emocionante para mim, para minha família. Primeiro médico, né, assim, na família. E foi muito impactante. E uma questão importante, a oportunidade que foi me dada, né, através das políticas afirmativas. Veja bem, porque as pessoas têm que ter referência. Olha, uma pessoa, o impacto foi muito grande, né? Imagina quantos impactos que não está tendo. Até numa reportagem eu até falei quantos Gilbertos que tem no Brasil espalhado por aí. E que vê alguém, que vê o outro parecido com ele, que sim, vai trazer uma referência. É preciso que nós façamos as análises das políticas afirmativas de promoção da igualdade racial, cruzando, né, com as políticas combinadas com outras políticas, para que se entenda que é preciso ter acesso. Então nós falamos de acesso à universidade, mas é preciso também permanecer na universidade. E essa permanência vai exigir políticas combinadas com a Política Nacional, por exemplo, de Assistência Estudantil, que é a PNAES, e outras tantas. Então, assim, existe um movimento negro atuante, existe a possibilidade desses coletivos pautarem políticas. Essas políticas estão acontecendo no Brasil, estão mudando a realidade, mas ainda há muito por ser feito. Ainda são 3 vezes jovens negros que morrem mais, 71% das mulheres que morrem são negras, e os números são estarrecedores. E assim, os estudos já mostram, são cerca de 40 anos para que nós possamos vencer esse gap entre a educação para os negros, a educação para os brancos, a saúde para os negros, a saúde para os brancos, ou seja, o Brasil começou a fazer o exercício. Nós somos um país que a questão racial ela aflora a todo instante. Esse enfrentamento e combate precisa ser frequente e o CNJ, nesse turbilhão, né, de restabelecimento da dívida histórica que temos com a nossa população negra, vem fazendo seu papel. Então, nós instituímos o sistema de cotas para acesso aos cargos dentro do Poder Judiciário brasileiro. Nós privilegiamos, né, os estudantes afrodescendentes, dando bolsas integrais, e nós procuramos conhecer efetivamente, né, o nosso corpo de servidores e de magistrados, fazendo, né, o nosso censo e realizando o nosso dever de casa. Nós tivemos agora uma modificação normativa que ampliou, né, a cota para 30% dentro desse recorte percentual. A gente tem, obviamente, também os indígenas e a gente precisa proteger os deficientes, mas por certo, né, essa preocupação de que os nossos negros e pardos não fiquem só nos cargos, né, subjugados ou terceirizados, a gente reconhece essa necessidade, tenta privilegiá-los na distribuição de funções, na distribuição de cargos comissionados, e é com bons olhos que a gente vê cada dia mais juízes negros sendo aprovados em concursos. E é preciso que a gente compreenda que o racismo não foi criado pelas pessoas negras, mas as pessoas negras introjetam esse racismo também, e as pessoas brancas também. Então, numa perspectiva relacional, todo mundo tem que estar junto e misturado nessa luta antirracista. E quanto mais a informação for sensível, cuidadosa e que reconheça o racismo, mais rápido será esse processo de mudança. A gente sempre tem em mente que o racismo não é uma coisa que nasce com as pessoas, né? Então a gente aprende, né? As pessoas, né? As crianças, os jovens vão aprendendo esse estilo de exclusão. Então é bem possível e é inteiramente verdadeiro que a gente pode aprender o contrário. A gente pode aprender o estilo da inclusão, a gente pode aprender a não excluir, né? Vai atrás, procura informação. Sabe? Toma cuidado com as suas palavras, porque às vezes as palavras, elas machucam muito, elas ferem muito. Eu fui ferida por atos, mas tem pessoas que são feridas por ações, por palavras, sabe? Então, ter esse cuidado, a forma que você vai falar com as pessoas, elas são pessoas como você. Você quer ser tratado de que forma? Se coloque no lugar da outra pessoa, entendeu? É esse o meu recado para quem realmente ainda pratica esse ato tão absurdo nos dias de hoje.